Vamos então começar. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Jornal das Caldas e mais ao Oeste o convite para estar nesta iniciativa. Cumprimentar o autor do livro, Marcelo Rebelo de Sousa, Dr. Matos, e dar-lhe os parabéns por ter a coragem de escrever sobre uma das personalidades mais marcantes do final do século XX e do início do século XXI do nosso país. Uma personalidade marcante não só do ponto de vista político, mas também a outros níveis, e que são naturalmente bem retratados no livro. Marcelo Rebelo de Sousa é naturalmente uma pessoa multifacetada, com uma vida muito preenchida, com participação política e cívica e profissional em muitas áreas. Por isso, naturalmente, um percurso riquíssimo tinha que ser retratado e registado, e tem extenso, naturalmente de uma forma extensa, como é óbvio, porque a vida dele é muito extensa e muito preenchida. Quero cumprimentá-lo, portanto, por isso, cumprimentar o jornal, desejar boas-vindas às Caldas da Rainha, aqui neste espaço da Biblioteca Municipal. Marcelo Rebelo de Sousa, para além de professor de Direito, participante nos movimentos católicos, é essencialmente e comentador, tem também participação política partidária, no partido que eu milito, no PSD, e eu tenho já também atividade política já há muitos anos, e portanto a primeira ideia que tenho de ligação política partidária com Marcelo Rebelo de Sousa remonta a 1983, no Congresso de Braga, onde estive presente. E ele apareceu a liderar um pequeno grupo, a Nova Esperança, e esse pequeno grupo era um grupo que aparentemente era pequeno, tinha apenas 40 e 50 congressistas do lado dele, mas tinha só figuras sob a sua orientação, como João Barroso, Pedro Santana Lopes, Cavaco Silva, entre outros. Só para referenciar alguns. E portanto é a primeira vez que eu sinto, que eu vivo, que eu contextualizo com o relacionamento político próprio num congresso do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mais do que as suas intervenções, o que foi interessante foi a forma como ele organizou um grupo pequeno, não tinha mais do que 50 congressistas, e a influência que esse pequeno grupo tinha, também com estas figuras, não podia ser de outra maneira, junto do Congresso, a importância que tinha para o Congresso. Teve para o Congresso um grupo de 50 pessoas. Um grupo minoritário que foi crescendo e que depois acabou por conquistar o partido através, não da figura que se esperava, não através de Marcelo Rebelo de Sousa, em 1935, mas através de Cavaco Silva. Portanto, Cavaco Silva fazia parte do grupo Nova Esperança, que é lançado por Marcelo na Figueira da Foz, penso com o objetivo de alargar a influência do grupo no partido, mas acaba por ganhar o Congresso, apenas por 15 votos, perdendo a mesa do Congresso para Francisco Pinto Balsemão por um voto. Portanto, um Congresso muito dividido. E eu penso que os próprios acontecimentos ultrapassaram nessa altura aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa imaginava que ia acontecer. Ele que é um homem que faz previsões e normalmente acerta, penso que aí não terá acertado. Mas mais do que eu, é o autor que sabe da vida de Marcelo Rebelo de Sousa e portanto, espero, na sequência da sua apresentação, ter também a oportunidade de depois fazer mais uma ou outra observação. Bem-vindo mais uma vez. Parabéns pelo livro e parabéns ao Jornal das Caldas por esta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ainda Vice-Presidente da Câmara Municipal, mas, de facto, o Jornal das Caldas também já noticiou que o Dr. Fernando Costa está prestes a suspender o mandato e, portanto, será o Presidente em exercício dentro de poucos dias. Obrigado em nome do Jornal das Caldas, da Caldas Editora, que represento aqui
Dizer-vos que para nós tem sido fundamental e é fundamental a marcação de uma agenda para nos relacionarmos diretamente com a população, nos ajudarmos a divulgar obras, neste caso, que de outra forma provavelmente teriam alguma dificuldade de serem apresentadas nas escolas da Rainha. Queremos ter esse contributo. Já tivemos com um colega do jornalista que aqui hoje vem e também autor, escritor, na altura José Vilela, que veio falar do livro de Maçonaria em Portugal, que é colega praticamente secretária, não é? Por mero acaso, por mero acaso, também correu muito bem. Gostaria de dizer também ao Sr. Vice-Presidente que agradeço a disponibilização deste espaço para que o Jornal das Escolas possa também aqui ter condições para fazer chegar à população esta apresentação. Agradecer ao autor a vinda e também elogiar desde já a coragem de escrever sobre uma figura como o professor Gonçalo Paulo Sousa, professor como eu gosto de ser chamado, prefere ser chamado o professor, não é qualquer professor. Eu aqui há tempos também brincava um bocadinho que normalmente as pessoas chamavam o arquiteto e eu dizia, bem, não sou um arquiteto, sou o arquiteto, não é? E isso já me deixa outra responsabilidade e de facto, que nota-se um bocadinho, mas com as devidas distâncias aqui na escala e dimensão que a figura do professor Marcelo Rebelo de Sousa tem de facto. É um ato de coragem. Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se a este livro como sendo um livro consentido, mas não autorizado, quando o apresentou na TVI por ocasião do seu lançamento. O que me deixou perplexo na altura, mas já fui esclarecido sobre o assunto, mas o autor poderá, se quiser, esclarecer isso melhor. Esta editora, a editora Esfera dos Livros, é uma editora de muito grande dimensão nacional e internacional. É com ela que temos feito algumas das outras iniciativas anteriores e continuaremos ainda, provavelmente com esta editora, também a fazer a apresentação dos outros livros e há pouco recebi um desafio de um projeto em concreto que deixaremos para depois revelar, porque me parece que vai ser muito interessante trazê-lo às Caldas, se assim conseguirmos. Gostaria de vos dizer também que o Jornal das Caldas, para além dos outros títulos do Grupo Médio Oeste, neste momento estão a ter um crescimento muito significativo. Há pouco partilhava com um jornalista esses dados. Só para terem uma ideia, nós passámos de cerca de 60 mil visitantes há cerca de 10 meses atrás para 260 mil visitantes por mês no mês de abril. Na minha terra, na Nazaré, a expressão que se utiliza quando se diz algo assim é que é obra. fazer de facto esta evolução gigantesca. Passámos também na altura, julgo que à volta de 700 gostos que nós tínhamos e uns quantos amigos no Facebook. Hoje temos 8 mil praticamente. Devemos chegar hoje, provavelmente no final do dia, aos 8 mil fãs numa página de Facebook. Também é obra, porque isso coloca-nos no topo das 4 maiores jornais regionais e no Oeste em particular no primeiro lugar, claramente à frente de todos os outros da região. Temos a vantagem de ter lançado outros jornais, nomeadamente o Oeste Global, que está com um crescimento exponencial. Já hoje tem cerca de 120 mil visitas por mês. Mas esse vai ter um crescimento gigantesco por os 12 concelhos do Oeste e, portanto, tem uma capacidade de crescimento muito maior. Esta parte era o empresário a falar, porque de facto para nós é fundamental fazer com que os jornais, as notícias e tudo aquilo que queremos contribuir em termos de sociedade e comunidade chegue às pessoas, ao máximo número de pessoas possível, porque só assim também podemos acompanhar estas iniciativas e torná-las eficazes. Portanto, mais uma vez, obrigado à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, obrigado ao autor por estar aqui hoje e ter vindo aqui para nos apresentar um livro sobre uma pessoa com um relevo nacional que
este não possui, e iria desde já passar a palavra, não sei se o jornalista do chefe de redação do Jornal das Caldas, Francisco, quer deixar já alguma palavra antes do autor, mas passaria, e obrigado pela vossa presença. Ora, quer através da assistência da Biblioteca Municipal, quer através da internet em casa, ou quer que as pessoas estejam que poderão visualizar esta conversa, ao longo da qual se espera que se contem alguns dos episódios mais marcantes que estão tratados ao longo desta obra de 646 páginas, 696, não é? Mais 24 extra-textos. Há muito para dizer sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Mas antes de lá chegarmos, o que é que faz do professor Marcelo ser um dos homens mais influentes da sociedade portuguesa e uma das personalidades mais conhecidas no mundo? É uma pergunta. Fator distintivo. Pois. Eu gostava de começar só primeiro por agradecer o convite do Jornal da Escala e agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Câmara também a possibilidade que ajuda que dá para podermos estar aqui, e agradecer a todos os que vieram aqui ouvir isto. E começo por pedir desculpa, porque o professor Marcelo não vamos, eu não posso pedir desculpa por ele, porque só que, pequena à parte, nós nunca voltámos a falar depois de ser publicado. Portanto, eu não sei se o professor Marcelo ficou desagradado ou não faço a mínima ideia, mas houve de facto aqui um trabalho jornalístico, que eu quis que fosse jornalístico e quis que tivesse alguma distância, que é difícil ter em relação ao livro da fase, é muito difícil, ao mesmo tempo que se mantém uma relação de confiança com a pessoa, sabendo que vou estar a narrar e contar a história, tenho a vida dessa pessoa nas mãos. Portanto, eu depois já lá vou, já posso falar depois um bocado para responder primeiro aqui à questão do Francisco. Portanto, eu posso ir falando e se quiserem fazendo perguntas, podem fazer perguntas, e depois no fim acho que é interessante também fazer perguntas, coisas que tenham suscitado dúvidas às pessoas. Porquê é que ele é influente e tem notoriedade? Ele já o era com 25 anos quando começou no Expresso, o que é absolutamente extraordinário. Ele tinha em 1973 e 1974, e já mais consolidado em 75, uma influência completamente desproporcional à idade e à experiência que tinha. Portanto, ele era tido como brilhante, não é? E as análises que ele começou a fazer no Expresso serão, em termos proporcionais, aquilo que ele tem hoje na televisão. O que era importante, de facto, na época, era a imprensa, e na altura o Expresso em particular tinha muita, enfim, para aqui pessoas que, enfim, eu sou se calhar mais novo, as pessoas mais novas que estão aqui na sala, portanto, lembrar-se é melhor do que eu a influência e o poder que o Expresso tinha nessa altura. E ele, com essa idade, marcava a agenda política com influência efetiva, não é? Nos acontecimentos, não era só, ele criava os tais factos políticos, se vem dessa fase. Aliás, há um texto muito curioso que eu reproduzo na íntegra. Eu não consegui deixar de reproduzir este texto na íntegra, porque além do texto ser brilhante, o texto é muito engraçado. É um texto de 1973 do Artur Portela Filho, que tinha uma crónica no República e que escreve de uma forma maravilhosa, meio que queirosiana, com uma ironia finíssima, que também só percebe quem está mais ou menos por dentro daquilo. Eu pedi para me explicarem, porque eu não estava por dentro do que se estava a viver naquela altura, e ali na ala liberal, e tudo isso. Portanto, o texto é anterior ao 25 de Abril, em que dá o jovem Marcelo Rebelo de Sousa, ele chama, o título do texto é O Baby Grow Político. Portanto, para um miúdo de 24 anos, que está a escrever no Expresso e que tem um cronista de um dos principais jornais a fazer um texto a dizer que ele é que é, ele é que vai ser, ele é que é o próximo que aí vem. Nem Sá Carneiro, nem Balsemão. Basicamente o texto diz isso. Era o Caetano, tinha esperanças que ele viesse a ser e tal, e no fundo é Marcelo e tal, isto vai ser Marcelo, e ele termina o texto dizendo qualquer coisa como há 9 milhões ele usa uma expressão, se é bonecos, basicamente há 9 milhões de portugueses à espera
este jovem venha a ser qualquer coisa. Portanto, ele desde o berço que é esperado que ele venha a ser alguma coisa. Ele é educado para ser alguma coisa. Ele é educado, sobretudo pela mãe, com uma grande pressão da mãe, para ser um político, para ser um líder, para ser um chefe. Ele é educado para ser um chefe. Ele começa com o pai a visitar o país com 6 anos. Com 6 anos, ele começa a viajar pelo país com o pai como subsecretário de Estado. Ele convive a infância toda com as figuras mais importantes do regime e, no fundo, ele trata o poder por tudo. E ainda hoje, quando nós vemos aquela excessiva vontade dele, não é? Ele já é um homem maduro, não é? Só que durante muito tempo, maduro, ele tem um lado infantil que só se calhar depois dos 50 e tal anos é que começou-se a atenuar um bocadinho. Mas, portanto, ele desde criança, desde a infância, que ele lida com o poder como se fosse uma coisa banal, cotidiana. Portanto, quer dizer, ele estava no centro do poder quando o poder era uma coisa inacessível. Durante a ditadura, quer dizer, não é? Visitar o Salazar, todas as semanas a casa de Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano não era padrinho dele, como a maioria das pessoas, como se pensa, como ele também não negou e fez pensar, não era, ele era para ser, o pai convidou para ser padrinho, mas o Marcelo Caetano achava que era muito velho, tinha 42 anos ou alguma coisa assim, e achou que não, porque era muito velho, tinha que ser alguém mais jovem, porque senão depois podia morrer antes dos pais, portanto não se podia substituir para se fosse preciso tratar da... Portanto, levava-se isso a sério, e ele achava que para substituir os pais tinha que ser uma pessoa mais jovem. De modo que ficou o Camilo Mendonça, um amigo do pai também, um homem do regime, e não Marcelo Caetano, mas no fundo Marcelo Caetano exerceu a função de padrinho sem o ser de facto. Pronto. Mas como é que surge esta ideia de fazer um livro e como é que isto se desenvolve? Isto vai também fala também um bocado da personalidade do Vidal. Portanto, isto foi a editora que me propôs o livro, como jornalista, a editora propôs a vários jornalistas fazerem biografias de figuras portuguesas. Eu escolhi o Gustavo Belo de Sousa, enfim, acho que não é difícil de perceber, sem saber no que me estava a meter. É muito interessante, mas é um trabalho louco, não é? Porque, quer dizer, é uma pessoa que começa a vida política no berço. Portanto, quem levou a Mãe Maria das Neves, diz-se Mãe Maria das Neves e Pai Baltazar, porque toda a gente que eu falei os trata por Mãe Maria das Neves e Pai Baltazar. Portanto, não é a mãe Marcelo Rebelo de Sousa, é a Mãe Maria das Neves. Era tratada assim pelos amigos, porque estavam a casa, eu e o Pai Baltazar. Ela era mãe de 3, ele pai de 3, portanto eu não sei porque havia esta coisa que ainda hoje as pessoas referem a eles assim. Ele era o filho protegido da mãe. Como... Ele era o filho protegido da mãe, o filho preferido da mãe, o filho querido. E os irmãos ainda hoje assumem isso. Ele era, a mãe era o Marcelo. Nós íamos almoçar com a mãe, e já crescidos, jovens, não é? E falávamos um 10 minutos da vida e depois era o resto do tempo a falar de Marcelo. Não, Marcelo isto, Marcelo aquilo. E é uma... Pedro não. Pedro era o pai. E depois o António ficava ali entalado no meio. O Pedro Belo de Sousa era o menino do pai. Sim. Ok. O primado, o mais novinho, o bebê. E os... Ou cunha bebê, ainda hoje. Bebê. E o do meio, coitado, ficou ali assim entre os dois. Os dois. Com o síndrome do filho do meio. É sempre um lugar. Bom, mas o que é que eu fiz quando contratei o professor Marcelo Rebelo de Sousa e disse, olha, professor, vou fazer a sua biografia e, portanto, olha, é assim, quer dizer, vou fazê-la, quer participe, quer não participe, vou fazê-la mesmo, mas acho que o trabalho ficaria mais bem feito e era mais correto se o professor desse umas entrevistas para o trabalho e colaborasse. E eu, depois de pensar muito, depois de muito insistir, lá aceitou. A primeira conversa que tivemos em casa dele, as conversas foram sempre todas em casa dele, à exceção de uma que foi no Algarve. Ele estava de férias no Algarve e fui lá ao Algarve entrevistá-lo de calções e tudo. Eu trouxe muitas vezes pelo de calções porque tinha acabado de ir na praia, dá um orgulho. E a primeira conversa que tivemos, ele perguntou-me, para ir encontrar essa questão do autorizado ou consentido e não autorizado, essa confusão. Ele perguntou-me, mas isto é uma biografia autorizada anglo-saxónica, em que eu, enfim, vou ler e tal? Eu disse para ele, não. Isto é uma biografia, não nesses termos,
Mas eu comprometo-me aqui com o professor uma coisa, que é cruzar as informações com os deveres que tenho, mas eu quero fazer aqui um trabalho jornalístico equilibrado, como o resto, eu acho que não podia deixar de ser assim. Mas a ideia é, a obra ser minha, o trabalho ser meu, o professor colabora com a fonte, eu vou cruzar informação consigo e com uma série de gente. Isto não é para ser uma obra apologética da sua figura, não é para dizer que é fantástico e maravilhoso, mas também é para dizer que é fantástico e maravilhoso naquilo que é e para dizer que naquilo em que não é, também apontar os seus defeitos e com certeza, as questões que se levantam também em torno de si, mas trabalhar isso com justeza e de forma equilibrada. Quantas pessoas é que foram contactadas com Foram 80 e tal. Tenho aqui na introdução, fiz 80 e tal, e podiam ter sido 160, mas foram 80 e tal pessoas, as entrevistas que fiz, fora as 70 e tal horas de entrevistas que tive com ele. E assim foi, e isto diz muito dele, diz muito da personalidade dele, porque durante estes 4 anos e meio que eu estive a trabalhar no livro, ele nunca, e isto é verdade, e eu acho que é notável, porque acho que há muito pouca gente que aceitaria fazer isto assim, e que teria, eu lido com políticos todos os dias, eu sou jornalista de política e acompanho a política, e não estou a ver muita gente a estar a pôr na vida, portanto, nós não nos conhecíamos de cinemas, mas não tínhamos uma relação, portanto, há muitas pessoas que não têm uma relação, trabalho, não é, como jornalista, e com ele não nos conhecíamos, não tínhamos uma relação de confiança. E no fundo ele está a pôr a vida dele nas minhas mãos. Sabe, está aqui uma pessoa que tem um poder, não digo decisivo, mas tem um grande poder em relação ao que vai ser a percepção futura da vida dele, e ele nunca me perguntou: ó Vítor, você vai fazer mais para o bem, você vai fazer mais para o mal, você vai ser bonzinho, vai ser... Nem nunca comentou. Não é? Eu faço muitos perfis de políticos e tal, então vai ser muito mauzinho, veja lá, não seja tão mau como foi para não sei quantos e tal. Não aconteceu, nunca o fez, e eu acho que isso é notável. E eu disse-lhe isto, apesar de eu ter feito esta brincadeira no início de dizer que achava que estava zangado, que não disse nada. Eu acho que ele fez uma coisa que foi coerente com a vida dele, também com os defeitos todos que tem, e tem uma qualidade que eu acho que é, não digo única, mas notável, que é, ele é um homem que sempre privilegiou a liberdade. Se forem ver, ele nunca foi fiel a ninguém até ao fim, e depois, por um lado, pode ser visto como ele trai toda a gente, por outro lado, pode ser visto como ele é um homem que preza, acima de tudo, a sua liberdade de pensamento, não deve nada a ninguém, ou seja, não acha que deve estar ali atrás de um chefe só porque lhe dá jeito, mas ele preza a sua liberdade. Ele prezou a minha liberdade enquanto eu fiz este trabalho. Ele teve um grande respeito pelo trabalho dos jornalistas, porque ele foi jornalista, ele pensa como jornalista. É curioso, porque nós quando estamos a falar, ele pensa como jornalista, percebe a notícia, aquela coisinha, a maldadezinha que leva a uma boa notícia, ele sabe, ele é brilhante nesse aspecto, é dos melhores, portanto. E foi assim a história do início deste livro. E eu sempre que fui à casa dele, desde a primeira vez, eu devo ter ido lá assim umas 20 vezes, mais ou menos, eu não contabilizei, mas terão sido, não sei se foram 17, se foram 22, mas foi por aí. Ele atendeu-me sempre a porta com o auricular na orelha e o telemóvel na mão. Sempre. Portanto, ele está sempre ligado ao mundo, sempre a falar com alguém, sempre a conspirar, ou a tocar impressões, ou a saber o que é que se passa. Isso foi uma coisa que é curioso, porque, quer dizer, todos nós conhecemos muita gente, mas não conhecemos ninguém que todos os dias que nos abre a porta de casa está a falar ao telefone, sempre e permanentemente. E algumas vezes de calções. E com restos de areia nos pés e sim, que é verdade, não tudo bem. Tem essas coisas sim, completamente à vontade, descontraído, mas aquilo entrava e começava a gravar e começava logo ali no início da conversa de chacha. Era direto ao assunto. Ele levava uns papelinhos, ele tirava assim uns papelinhos. Alguns papelinhos ainda da campanha de 89 das autárquicas, que ele guarda lá os bloquinhos. Aliás, eu produzo aqui um papelinho desses, uns petafunhos, aqui, acho que é mesmo aqui na entrada da introdução. 39 Está aqui.
A Câmara de Lisboa. Não é? Ele tem aqui estes gatafunhos, tem assim os gatafunhos aqui na página 16, que era, ele levava estes gatafunhos lá para as conversas e depois, em fevereiro de 1968, eu não sei o que e tal. Ele tem uma memória terrível, ele preparava as conversas e eu depois tinha um trabalhão que era ir cruzar aquilo tudo com fontes, com outras pessoas ou com jornais, não é? Ir aos jornais meter datas nas coisas. Porque se havia vezes em que aquilo estava rigorosamente ao milímetro, também há vezes que aquilo era mais mês menos mês, e depois não era o fulano, era o Beltrano, não era o Chico, era o Zé que lhe feito. Quer dizer, há aqui uma coisa complicada em fazer um trabalho destes. Imaginem o que é trabalhar estes anos todos, no fundo, da história de Portugal, da história de uma pessoa, das coisas que viveu, e depois cruzar as memórias desta gente toda, coisas que se passaram há 30, há 40, há 50 anos. Depois cada pessoa tem uma memória diferente, não é? E a memória é seletiva e é de certa forma egoísta e subjetiva, porque cada um vê as coisas à sua maneira, não é? Por exemplo, Cavaco Silva não era da Nova Esperança. Ele subscreveu a moção. De certa forma era. E apareceu a defender o grupo. Ele não tinha simpatia nenhuma por eles. Mas apareceu como sendo o major da coisa. E eles, só à 25ª hora na Figueira da Foz é que eles viram, porque Marcelo vira para o Cavaco. O Santana foi o primeiro, contra o Marcelo, vai apoiar o Cavaco. E ele dá-lhe a vitória, porque se ele estivesse candidatado, o Cavaco Silva não tinha sido, tinha ganho no Salgueiro, a história seria toda diferente. Aliás, é uma das histórias, uma das grandes conspirações aqui, é o Marcelo, na Figueira da Foz, dizer ao Santana está a dizer ao Marcelo, nós temos que ir apoiar o Cavaco, porque isto tem que acabar. E, portanto, isto é o Santana Lopes que diz, portanto, o Santana Lopes, naquela altura, está-se a pôr. Enfim, toda a gente aqui reescreve a história. A história, a ter sido assim, ele diz ao Marcelo, isto não pode continuar assim, não podemos continuar com, não pode ser o João Salgueiro, não pode continuar o Bloco Central, nós temos que acabar com isto, tem que ser o Cavaco e tal. E ele disse-lhes, segundo o Santana Lopes, foi na cervejaria, acho que Tubarão, na Figueira da Foz, à noite, uma discussão com ele, o Barroso e o Alberto João Jardim também, em que Marcelo Sousa se diz, não, mas se for o Salgueiro, ele vai para lá, fica lá 1 ano ou 6 meses, não sei o quê, e a seguir somos nós que ficamos à frente do partido, não é? Estava certo. Ele cai e nós ficamos. Portanto, era a jogada. Não era, ele não estava a pensar nos altos interesses do partido. É que se for para lá o Cavaco, e eu tenho 3 fontes que me dizem isto, é que se for para lá o Cavaco, ele fica lá 10 anos. E ficou exatamente 10 anos. Se for para lá o Cavaco, ele fica lá 10 anos. Eles não estão. E ele acabou o Congresso, muito, segundo diz tanto o José Miguel Júdice como o Nuno Brachamento, que era também da jovem Esperança. Eu achei que ele entrou no carro triste. Ele foi No triste. dia em que ele se foi embora, eu Foi vi abatido. entrar no carro e foi embora, ele estava abatido. Dizem que o homem foi completamente abatido porque ele tinha possibilidade. Isto na minha percepção de jovem de 22 anos, não é? 21 anos. Foi porque ele disse aos filhos, ele antes de ir ao Congresso, ele disse aos filhos que podia voltar de lá líder do partido. Portanto, ele foi para a Figueira da Foz a ver, portanto, não disse que foi rodar o carro como o Cavaco. Não, o Cavaco era um outsider, estava só o Cavaco. Não tinha tropas. O Cavaco não tinha tropas. Estava mais Quem ou tinha menos. tropas era o Marcelo, o Nogueira e o Salgueiro. E aquilo depois foi como foi, e ele teve até ao fim a ver se dava para o lado dele, mas depois no fim ainda ajudou o Cavaco a ganhar com umas assinaturas classificadas do Alberto João Jardim para as listas do Cavaco já numa fase muito tardia da madrugada e fora de horas e tal. Bom, mas nessa conversa que tive com ele à noite, nessa primeira noite em que fui falar com ele, ele pergunta-me, mas porquê? O que é que quer fazer a minha biografia? Qual é o interesse da minha biografia? E ele, de facto, tem algumas condições únicas na política portuguesa que são originais, especiais originais. Primeiro, ele é um bocado estranho fazer uma biografia de uma pessoa que nunca foi nada. No fundo, ele nunca foi nada. Foi líder do PSD durante 2 anos, mas isso é biografias que não acabavam, não é? Porque o PSD tem tido líderes sucessivos e nem todos, se calhar, merecedores de uma biografia.
Mas isso só por si não é da razão. Quer dizer, ele é o único político da geração dele, e fora da geração dele eu só vejo o Mário Soares, mas pode haver mais, assim, de repente só lembro do Soares vivo, que nasceu na política, cresceu na política, fez sempre política e nunca saiu da política e nunca deixou de influenciar e de ter poder. Esse poder dele de influência, ele nunca deixou de ter. Não é? Mas ele ganhou mais influência quando se tornou entertainer, ou seja, com a sua presença mediática. Comentador. A diferença que eu vejo, eu acho que ele de certa forma foi sempre entertainer dependendo do estilo. O estilo dele no Expresso era um bocadinho, às vezes, académico e tal, mas a gente era a página mais lida do Expresso e aquilo era entretenimento puro e era um gozo, que ele até fez aquela célebre história do Lelé da Cuca do Balsemão, que, quer dizer, aquilo era gozo puro, gozo, aquilo era dar ali o lado burlesco da política e das coisas. Antes do 25 de Abril aquilo era, como direi, é mais provocatório, era Satírico. agora falta-me a palavra, já me lembro. Irónico, satírico. Era irónico, satírico, mas aquilo era Provocador. mais do que isso, não é? E as pessoas tinham medo. Tinham medo daquilo, porque inventava coisas e ia lá e depois mais umas pequenas maldades, isso tudo. Foi um pronúncio não independente. Aquilo servia para ter. Sim. Foi um pronúncio não independente. O Portas teve um professor. Foi do semanário, enquanto ele era do semanário. Aliás, nesse congresso de Braga, em que o Marcelo Rebelo de Sousa lança Alberto João Jardim para Presidente da República. Ficámos sem perceber se era combinado com o Alberto. Era. Isso Mas era sério. combinado há 5 minutos antes. Pois, a sensação que dava é que não estava Não nada estava, que o outro previsto. fez uma. Ele foi falar e disse: olha, eu vou lançar o seu nome como coisa, espero que não se importe e tal. Faça assim um ar de surpresa e faça de conta que não sabia e tal. E eu disse: não. Ele diz que fez um ar contrariado, mas satisfeito, assim, uma coisa assim. E ele, nesse congresso, o Paulo Portas escreveu uma coluna, ele era colunista do Semanário, era um jornal que tinha, nessa época, tinha um jornal com que queria mesmo ter influência, e eles eram uma pequena facção que tinham o seu jornal, não é? Eles tinham um jornal com objetivos políticos claros, que era derrubar o Bloco Central e eleger um presidente de direita. Viria a ser Francisco do Amaral, mas na altura eles queriam um candidato do PSD, é o que eles defendiam acerrimamente, para não ser o Soares, porque eles temiam que o PSD de Mota Pinto apoiasse Mário Soares nas presidenciais. E então, nesse semanário dessa semana, o Paulo Portas escreve uma coluna no semanário completamente em branco. Qualquer coisa do género, é isto que eu tenho a dizer sobre o Congresso do PSD. Congresso de Braga. O que é que o Marcelo fez? Andou correr as bancas todas, a comprar os semanários todos, para ver se havia o mínimo de gente possível a ler, quer dizer, a ler, não a ver a coluna do Paulo Portas. Portanto, eles têm a história, é antiga, não é assim. Mas essa para mim, se desculpa interromper, é a questão, é a falha do grupo relativamente à estratégia presidencial. Eles não tinham efetivamente um nome para presidente. Eles na altura queriam queimar o Mota Pinto, o Mota Amaral. Eles Eles lançaram não tinham. para O queimar o Alberto Mota era para Amaral. queimar o Mota Amaral, mas depois, em 85, o Cavaco ganhou o Congresso e um dos seus argumentos fortes é ter o Francisco Amaral como candidato. É verdade. E o Marcelo não tinha nome nenhum, ao passo que o João Salgueiro tinha um militar, Salgueiro do Firmino Miguel. E, portanto, a estratégia do Marcelo no Congresso não é vencedora porque ele não tem o nome para candidato a Presidente da República. E o Cavaco tem o nome para candidato a E ainda não Presidente. podia ser dele próprio. Eu ainda tenho aí. Ainda não podia, de novo. Pois. Eu não sei se ele já teria. Não, ainda não tinha idade, se calhar. Se tinha também. Podia ter uma segunda não intenção, era mas idade saber se não era a altura. 35, idade mínima. Portanto, eu não acho que seja. Nessa altura eu teria 37. Teria 30 aí. Já podia ser, formalmente já podia ser, mas não tinha experiência. Quer dizer, ninguém levava a sério na altura. Claro, exatamente. Ele diz, se mais tarde as pessoas não levavam a sério, não é? Naquela altura ainda menos. Para líder de partido, ainda podia ali com os jogos, o jogo dos sim, manobras ali das tropas e tal, mas ia ser ele o candidato presidencial, não é? Mas eu acho que ele perde, não é tanto estrategicamente, eu acho que ele perde, isto é uma coisa que atravessa a vida toda dele, que é porque é que ele nunca chega a ser.
Nunca se assume. Porque ele nunca vai com ganas de ganhar. Ele fez isso até ao fim da Nova Esperança. Ele fez isso até ao Congresso da Figueira de Foz. Ele trabalhou seriamente para ser ele. Embora muito taticamente, não é? Mas ele trabalhou para ser líder do partido. A partir daí as coisas foram acontecendo. Ele não... E aquela fase quando ele é o líder do partido e depois... Pois eu ia chegar lá, mas podemos falar disso já mesmo. Quer dizer, ele quando é líder do partido, isso era uma das coisas que eu fazia sempre nas pessoas que entrevistava e que conheciam bem, perguntava assim, o que é que eu não posso falhar no livro? O que é que você acha que se eu não escrever, dizer, falta aqui esta coisa que é fundamental. Outra coisa é bem, você gostava de saber que não sabe sobre o Marcelo, e as pessoas dão muitas respostas, mas uma das, talvez para a terceira, é as pessoas perguntaram porque é que ele deixou a liderança. Porque é que aquilo não deu. Eu acho que ele não consegue levar aquilo porque ele comete, acho que a AD pré-eleitoral é um erro básico. Não só por se fazer uma AD pré-eleitoral, mas ele com o taticismo dele e aquilo até teoricamente podia ser correto, porque ele ao mesmo tempo que pensa, ele articula o pensamento dele com o conhecimento histórico que tem e vai muito por isto. O Sá Carneiro fez, ou não sei quantos fez, apesar dele nunca foi o Sá Carneirista, ao contrário às vezes do que parece quando ele fala muito de Sá Carneiro, não é o Sá Carneirista. Nunca foi incondicional, antes do contrário, ainda conspirar depois com as opções imediáveis e não sei o que contra o Sá Carneiro, só fizeram os passos muito pouco tempo antes de morrer. E estava a dizer porque é que ele não, porque é que a estratégia dele é errada. Porque ele pensa, a dada altura, que a única maneira de ganhar o Guterres é não o deixar ter maioria absoluta nas eleições de 99 e, em vez de pensar numa estratégia de uma aliança pós-eleitoral com o CDS, ele quer reeditar a AD antiga para Juntar esforços contra o matemáticos. A cabeça dele é muito matemática. Contra, os partidos juntos têm mais deputados, têm vantagens, uma vantagem objetiva nisso. A questão é que ele decidiu isto antes de saber quem é que ia ganhar o Congresso do CDS. Em janeiro, Monteiro sai, estamos a falar em janeiro de 98, o Monteiro sai da liderança e ele acha que é a Maria José Nogueira Pinto que vai ganhar. E aquilo até era muita gente achou, que não se preparou, lá, façam dela, não preparou o partido como deve ser para ganhar. Paulo Portas foi levado quase pelos cabelos para o Congresso de Praga, pelo Luís Nobre Guedes, porque ele achava que não ia perder nem para lá estar, e acaba sai o Portas da rifa. Não é? Sai o Portas que na altura era odiado no PSD, portanto, ele teve que andar a convencer o partido, se calhar, que pessoas que se calhar sabem que viveram isso por dentro, não é? Teve que andar a vender ao partido mal e caramunha, não é? Quer dizer, atravessar-se pela pessoa mais odiada, e com a amiga dele, a Leonor Beleza, a servir a servir para validar aquilo, mas se eu lhe perdoo, então quem é que não lhe poderá perdoar, não é? Coitada, ela engoliu um elefante. Depois, a queda, eu chamo a queda... Essa aliança nunca foi muito bem amada no PSD. Ninguém acreditou muito que ela chegasse a ter. Pois, e depois há a natureza dos personagens, não é? Das duas figuras, a natureza deles. E o Portas da época não é o Portas de hoje. O Portas da época, nós às vezes tinha meses de liderança, estava a lutar pela sua existência política, nem sequer a sobrevivência, também pela sua existência política. Portanto, aquilo só podia dar mal, como estava na cara. Quer dizer, eu perguntei várias vezes, mas espera lá, mas como é que nunca percebeu que isto não podia dar certo? Quer dizer, mal isso a sua, com o Paulo Portas, não podia dar certo. Mas não podia dar certo porquê? Porque vocês os dois são como são, não é? Quer dizer, não era possível isso funcionar, não é? Mais tarde ou mais cedo, isso ia correr mal. Há aquela tese, havia aquela tese muito escrita do escorpião que atravessa o rio e que pica o sapo ou arranque e morrem os dois afogados e tal, porque era a minha natureza. Eu não comprei essa tese, achei que não. Eu compro a tese do fim porque é que ele acabou a coligação. Acho que é perfeitamente razoável. E depois posso já falar nisso. Mas a tese
coligação para morrer. Ele matou a coligação para sobreviver. Ele matou para não morrer. E o Marcelo não percebeu isso. Tinha ali um tipo com um instinct killer que ele não tem. E se calhar com menos princípios do que ele tem. Porque, apesar de ele ser tido como uma postagem muito sinuosa, que é, ele ao mesmo tempo, e é uma figura complexa. Ele é uma figura complexa, não é uma figura que se liga de caras a preto e branco. Ele é assim, sabe? É mais complexa do que às vezes parece. E ele não é tão ele não é tão desprovido de princípios como o Paulo Portas, porque ele quer dizer, neste contexto, porque assim, eles sabiam que só um é que quem matasse primeiro morria, portanto quem matasse primeiro sobrevivia, e o Portas percebe, com razão ou sem razão, que o Marcelo Rebelo de Sousa vai acabar com a coligação, porque uma parte das histórias da Moderna, da perspectiva do CDS, é o Marcelo que está a pôr nos jornais. O CDS acha que é ele que está a conspirar contra a coligação. Ele está a tentar matar o Portas para continuar a coligação com outra liderança no CDS. Portanto, ele está a forçar. Isto é tudo. Quer dizer, o tipo está a tomar o veneno. Portanto, ele está a dar veneno, mas está a tomar o próprio veneno que está a dar ao outro. É uma coisa sem sentido. Agora, a questão aqui é que Portas é mais novo, é mais ágil e tem menos a perder. Quer dizer, porque ele era tudo ou nada. Ele, quando dá aquela entrevista à Maria Marante na SIC, que acaba com a coligação, ele sabe perfeitamente ao que vai, nervosíssimo, coisa assim, e ele mata o Marcelo, porque ele mata para não morrer. E é o que toda a gente diz houve uma comissão executiva do CDS antes disso, em que ele diz que se nós não... Ele usa uma frase qualquer, agora não tenho de cor, em que ele diz que tem que acabar a coligação, senão é o Marcelo Rebelo de Sousa que vai acabar com ele e que vai acabar com o CDS. E o Marcelo percebe isso. Ele percebe, e eu acho que ele sai da liderança com uma série de vitórias absolutamente inesperadas. Se nós olharmos para a história dos partidos da oposição em Portugal, é muito difícil a um líder da oposição conseguir ter vitórias sucessivas. Eu não estou a falar de vitórias eleitorais só, portanto, vitórias sucessivas contra um partido com um estado de graça notável, que era o que tinha o engenheiro Guterres durante uma série de anos, durante os anos em que ele foi líder, em que ele consegue levá-lo a fazer a revisão constitucional, em que ele consegue convencê-lo a fazer o referendo à regionalização. Ele consegue sempre, levou a fazer o referendo ao aborto, conseguiu fazer o homem dar piruetas e voltas contra o seu próprio partido, o PS, para não perder, porque ele conseguiu, ele no jogo político, isto visto à distância, no jogo político com o Guterres, foi de uma habilidade, ele não tinha poder nenhum para lhe impor. Ele consegue perceber, porque as pessoas, duas figuras, são duas figuras que se conhecem muito bem e que se respeitam muito, porque das poucas pessoas por quem Marcelo Rebelo de Sousa, das poucas pessoas aqui ele respeita a inteligência, porque ele tem um dos seus defeitos que faz com que, por exemplo, ele perca com Portas, ele tem uma soberba intelectual que acha que os outros, enfim, são todos menos providos por Deus, não é? E subestima alguns adversários. No caso do Guterres isso não aconteceu. Era mais tarde que os conheciam-se e tal. Ele então acha que o Guterres quer ficar na história para fazer o euro. E então ele começa a jogar, a fazer um jogo de chantagem que ele esboça já no primeiro Congresso de Santa Maria da Feira, tal e tudo já. O que eu acho que também é notável do ponto de vista da presciência política, da maneira como ele vai trabalhar nos próximos anos. Quando ele diz que aquilo não é preparado, nem que isto deixa a terra, ele se preparou aquilo em 20 minutos, ou numa hora, ou em 2, tanto faz. Aquilo estava bem gizado à estratégia inicial. Temos estratégicos, não é? Depois o dia-a-dia é diferente, um dia quer fazer uma coisa, outra hora quer fazer outra, 3 conferências de imprensa dizer o contrário, toda a gente a travá-lo, porque ele queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e o contrário do que tinha querido fazer antes. Isso aí era caótica a gestão do cotidiano. Mas do ponto de vista da estratégia global, perfeito, eu sabia que o Guterres queria entrar para o euro. Começa a fazer uma coisa assim.
eu sou especialista na área constitucional, então vou jogar com aquilo que são as minhas armas. Constituição. Não há revisão constitucional se não houver referendo. Há regionalização. Se houver a regionalização, o PS tem o poder todo. Ele achava, na cabeça dele, que se houvesse a regionalização, o PS ia ganhar a maioria das regiões e ficar com o poder imparado. Depois, ele achava que, ligando isto aos orçamentos de Estado, portanto, se não houver referendo, também não vota a favor dos orçamentos de Estado, chumbava o orçamento, não cumpria os critérios de convergência, não havia euro, o país borregava, portanto, aquela coisa patriótica. Nós, patrioticamente, votamos a favor dos orçamentos sem saber o que lá está, que era uma maneira de não se amarrar às medidas que lá estava, inteligente do ponto de vista político, porque começou muitas críticas. Manuel Ferreira Leite, Cavaco Silva, os cavaquistas. E ele fez essa gestão toda e ganhou. Mas nunca ganhou o partido. O partido conceder vitórias. Aqui ele chega lá e pedir 2/3, não é? Já sempre pediu 2/3, não bastava 50 mais 1. Pedia 2/3. E isto era uma coisa muito à sacarneira. E ia correndo mal no Porto? E ia correndo mal no Porto, e não só no Porto. No Porto foi aquela coisa da máquina. A máquina dos votos, não é? A máquina dos votos. A máquina dos votos, porque aquilo parece que a máquina não terá funcionado muito bem, que parecia que foi martelado, muito bem, foi marcelado. Há pessoas que me dizem que sim, há pessoas que me dizem que não. Eu não consigo, eu não tomei aqui uma posição, não é? Mas há suspeitas de que... Porque ele pôs essa condição dos 2/3 e aquilo estava... E a máquina não foi ferida, e depois a máquina deu uns erros, enfim, bom. Depois, a questão da outra votação, acho que é Tavira, é a questão da votação de se conta com os brancos, não conta com os... Portanto, aqui também a votação foi feita à conta, ganhou por 1, ou uma coisa assim, também os 2/3. Em todo caso, teve sempre mais de 50%, não é? Ganhava sempre. Mas estas vitórias depois não têm assim tanta força, porque as pessoas deixam lá o homem, vamos lá dar a vitória ao homem, porque, coitado, e contra aquilo que, de facto, o partido sentia, não é? Acreditava e sentia. E ele depois sai, ele tem notícia do Portas, e ele acha que não tem condições para continuar. E eu acho que ele não tinha condições para continuar. Se olharmos para ele, percebeu que se ele continuasse ali, ele ia ser torcidado, porque vinham as eleições europeias. O Portas saía da lista. Ele tinha as europeias. Ia ter um mau resultado, provavelmente. Ou saía nas europeias, ou saía nas legislativas, que era um pouco tempo depois com resultado também com um mau resultado. Portanto, ele a sair a mal, pouco tempo depois, eu acho que foi presciente sair a dizer que, no fundo, sair por cima. Não é? Sair enquanto tinha dignidade para sair. Porque, conhecendo o PSD, o partido ia trucidá-lo nos poucos meses depois. Há pessoas dentro do PSD que me dizem se ele continuasse, ele ia ser primeiro-ministro, se ele continuasse. Nunca sabemos como seria. Eu não acredito. Eu acho que ia ser muito difícil ele conseguir manter-se por muito mais tempo na liderança de um partido como o PSD. Então, nós estamos a falar do professor Marcelo, homem político, não é? Mas há no livro também capítulos até onde se fala de outras facetas, não é? Pedimos, professor... Não, há um lado que eu acho que é o que faz dele, mais uma vez, uma figura singular, e nessa conversa expliquei-lhe, você foi a pessoa que nasceu na política, esteve sempre na política, é a única pessoa que desde o berço que é influente, quase, ao que está dentro do meio de influência. Há outra coisa que é a excentricidade da figura. A excentricidade e a loucura da figura do personagem Marcelo Rebelo de Sousa, que, no fundo, é um contrário daquilo, ele é o contrário daquilo que seria de esperar de um professor catedrático de Direito. É o contrário, quer dizer, aquelas loucuras todas que ele faz, aquela excessiva à vontade, aquela coisa toda, não é o que se espera normalmente de um professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, afilhado de Marcelo Caetano, o brilhante 19, que é uma coisa que eu nunca percebi muito bem, e o que é ter um 19 Direito naquela fase, portanto,
Marcelo é brilhante, é inteligentíssimo, não sei o que e tal. Mas eu nunca, quer dizer, nós tentamos perceber, palpar o que é. Ele não é brilhante só por ser brilhante, só por ser que nasceu dotado de um cérebro extraordinário. Não, aquilo é fruto de muito, muito trabalho. O suposto brilhantismo dele é fruto de muito, 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 muito trabalho e muito esforço. E desde miúdo, porque esta influência da mãe, eu também estudava com eles desde a escolinha, não é? Desde a primária, não sei o quê. E o objetivo dele lá em casa era ser o melhor, não era ser um dos melhores, não era ser bom aluno, era ser o melhor. Foi sempre feito para ser o melhor. É engraçado, nos discursos do Congresso, já não sei quais congressos, diz ser o primeiro, Santa Maria da Fé, diz que eu fui educado para ser o melhor. Não é? Eu sou um 19, não é? Agora temos a nova vaga dos cursos. Já vamos falar do berço, ou não chamo de berço de ouro, não é? Ele não nasceu no berço de ouro porque os pais. A mãe era órfã, a mãe é da Covilhã, a mãe é criada no Instituto de Odivelas. A mãe nasceu, o pai morreu poucos meses antes dela nascer, a mãe morreu no parto, a avó morreu poucos meses depois, foi criada no Instituto de Odivelas em Lisboa e tinha um tio, um monsenhor pároco, que era mais ou menos quem cuidava dela. Portanto, não teve família. O pai que tinha a família, em teoria, um conforto material um bocadinho mais, porque ele é filho de um comerciante que tinha uma casa muito famosa em Angola. Mas o pai morreu muito cedo, porque eu tinha 6 anos, e ele depois é criado por um padrasto com quem não se dava. Portanto, ele sai de casa muito cedo ele sai de casa muito cedo para fazer a vida dele. O padrasto obrigou a tirar a medicina e ele nunca precisa tirar o curso. Aliás, ele é casado já, o Marcelo nasceu, ou o Marcelo está para nascer e ele não tem o curso. O Marcelo nasce e ele não tem o curso acabado. E, portanto, eles são uma família de classe média muito normal. Onde é que ele cresce? A família cresce dentro do regime, não é? Portanto, o pai, através da Universidade Portuguesa, torna-se muito próximo de Marcelo Caetano, e é a partir daí que eles vão crescendo, subindo na vida, quer dizer, não sobem socialmente no sentido de ficarem ricos, até por isso era mal visto na política à época, Salazar via isso com maus olhos, e enfim, aquilo era uma cultura que havia entre aquelas famílias, até ele relacionava-se com pessoas com posses, não é? Mas aquilo na família foi sempre mal visto o dinheiro. Nas conversas com o pai aquilo e com a mãe aquilo, o dinheiro era uma coisa que não era bem vista, não é? O capitalista. A mãe era assistente social? A mãe tinha sido assistente social, até depois de deixar, a certa altura, deixar de trabalhar, Mas enquanto era assistente social, ele levava deu vários povos. Sim. Isso deu a sua visão mais humanista? Eu acho que isso vem, por um lado, pelo lado da mãe, porque a mãe era tida como uma mulher de esquerda no contexto, estamos a falar no contexto do núcleo salazarismo barra marcelismo, não é? Portanto, era uma mulher com preocupações sociais e com conhecimento do terreno, nesse domínio, não é? Ela conhecia os bairros pobres, os bairros. Ele fez sempre voluntariado, não é? Desde cedo, quer nas organizações católicas, quer depois, mais tarde, por si. Há uma história que me surpreende muito, já no fim do livro. Eu tinha o livro em provas quando estou com essa história, porque isto é uma coisa que nunca acabaria, não é? De se fazer. E falo com a Virginia Estornino, que me conta uma história da campanha de 89, em que me diz que Marcelo Rebelo de Sousa, num bairro de Lisboa, agora não tenho cor qual, depara-se com uma miúda que tinha acabado o liceu com média 19. A miúda não tinha dinheiro para continuar a estudar. E ele disse à Virginia que pagava os estudos, e pagou-lhe os estudos. E ela tirou, acho que, direito, pagou-lhe a universidade e de vez em quando mandava um cheque à Virginia Estornino para comprar roupa para a miúda, para ela andar vestida adequadamente em relação às colegas. E depois ele terá feito isto, eu percebi, ele não faz alarde disto, ele nunca me contou isto, só depois de eu conferir
confirmar e cruzar informação com ele, ele terá feito isto com umas 50 pessoas, ou portanto 50 estudantes que ele achou e que ele patrocinou os estudos, que eu acho que é uma coisa interessante. Ele nunca perdeu esse lado, embora não faça, e bem, não é? E também nota-se que é uma pessoa que tem estes princípios que de facto ele não, nesses princípios não transige, não faz alarde disto. Essa parte não vem transcrita no Vem. Eu ainda pus isso no livro. E depois, mas aquela parte da excentricidade, que eu acho que a parte é divertidíssima, não é? Que ele foi sempre assim desde miúdo. O livro do curso do liceu dele, o Mega Ferreira escreveu a frase, portanto, o Mega Ferreira, António Mega Ferreira do PS, porque aquela turma dele do liceu, Pedro Nunes, o seu público, aquilo era só gente que hoje isto nota-se também como o país é pequeno e era mais pequeno ainda da época, portanto, naquela turma, mais de metade daquela turma hoje são pessoas que toda a gente sabe quem são. Então a frase dele é: e eis-nos enfim chegados a esta promessa iminente, faz gafes, faz disparates, anda sempre contente. Não é? É o Marcelo de Sousa. E as pessoas, ainda hoje é isto, não é? Tanto que é aquele Marcelo de Sousa, o outro, o gafão, o performer, o entertainer, o brincalhão, quer dizer, aquela coisa dos banhos de mar todos os dias, não é? Aquelas histórias dele escrever com as duas mãos. Havia histórias, assim lendas que se contam do Marcelo, ele escreve com as duas mãos. Na pior das hipóteses, eu tenho que pedir para ele escrever com as duas mãos à minha frente, até se é verdade, porque isto são lendas, não pode ser verdade. E então eu tive pessoas que me disseram que viram, assistiram, eu vi, mas viu e tal, sim, ele era secretário de Estado do Balsemão, isto contou-me o chefe de gabinete dele à época, que agora era chefe de gabinete do Frutuoso Mel, sim, que era agora chefe de gabinete do João Barroso, foi recentemente, chefe de gabinete do João Barroso. E ele contou-me que o Balsemão pediu para ele fazer um discurso, que de vez em quando alinhava alguns discursos para o Balsemão, e ele disse: então agora não me interrompam que eu vou escrever aqui um discurso para o primeiro-ministro. Mas às tantas o próprio Balsemão telefona para o gabinete e o chefe do gabinete entende, evidente, interrompeu, dizer que está o Sr. Primeiro-Ministro ao telefone. E ele diz que assistiu a atender o telefone, a ouvir, a falar com o Balsemão, a tirar notas do que o Balsemão estava a fazer e a continuar a escrever o discurso. As duas mãos. Mas mesmo, eu vi. Mas isso não era... Não é verdade. E outra célebre história... Ele sabia que estava a escrever. Pois, talvez estivesse a fazer gatafundos para aparecer. Não, Há pessoas que desconfiam de... Se fosse uma mulher, eu acreditava. Mas também cantava dois textos ao mesmo tempo. Dois textos ao mesmo tempo. E isto é ferível e verdadeira. Foi com as secretárias que fizeram isto e com pessoas do Expresso. Pessoas do Expresso que assistiram a esta história. Ele, do Expresso, a ditar um agente para uma secretária e a ditar o comentário da página 2 para outra. E tal, minha querida, e tal. E não sei quantos, não sei o que mais. Depois atendiam telefonemas, eu vi, ele atendeu telefonemas, falar e continuar a pegar onde estava. Ele hoje diz: eu hoje não era capaz de fazer isso. Na altura fazia, era de borracha, fazia essas coisas, mas hoje não fazia. E depois punha-se em cima da mesa, fazia assim uns espetáculos, fazia umas partidas às pessoas, fazia assim umas cócegas. Há uma história que ele também conta, que eu confirmei com outra pessoa também, que era, ele pertenceu portanto, à comissão de comemoração do 5 de Outubro, a primeira comemoração do 5 de Outubro, que a seguir ao 25 de Abril. E aquilo era o Varela Gomes que presidia aquilo, e depois tinha representantes dos vários partidos. E o Balsemão participava naquilo. Não, minto, esta tem outra história. Esta era a comissão para a imprensa, portanto, para a nova lei de imprensa. E aqui com o Balsemão. E havia um membro do PC que, entretanto, morreu, ainda nos anos 70, e que, assim, muito sério, estamos a falar da época que era. Não estamos a falar dos dias de hoje, em que eles mal se falavam até no programa. Enfim, saberão melhor que eu, escreveram essa época com cuidado para isso. E ele, o Balsemão diz: não és capaz de fazer umas cócegas ali ao... não sei o quê. Vê se ele se ri. Foi assim por trás e fez: "Sou doida!" O outro ficou assim para ele. Este gajo é maluco. Segundo ele diz, isto deve ser alguma manifestação burguesa que eu não estou a perceber. E depois ficaram amigos.
ficavam amigos. E ele, quando morre, eu vi essa crónica, quando ele morre num acidente de carro, não sei se é Pedro Gomes, ele morre, o Marcelo Rebelo de Sousa escreve uma crónica muito simpática no Expresso, dedicada a ele, sobre ele, não é? Quando ele foi contratado para o Expresso, também se contava esta história e eu queria perceber se é verdade. Aliás, o arquiteto Saraiva escreveu isso no livro dele, sobre uma história que se conta no Expresso, faz parte das lendas do jornal. Aquilo, quando foi contactado pelo Balsemão para ir para o jornal, que antes do Balsemão aparecer, que ele pôs assim uns tores à volta do pescoço e que se pôs à janela a dizer: "Oh, tira-me, se não coisa fora, não morro aqui." E o Balsemão entrou e parou com ele assim. Ele diz que não se lembra. Diz: podia ser, mas não me lembro. Pode ser, mas não me lembro. A secretária do Dr. Balsemão disse-me que sim, que viu e que foi realmente assim. Portanto, eu optei por pôr as várias versões no texto e não optar por uma versão só, porque, enfim, acho que é mais explicitando as fontes. Eu achei que era mais correto. Identificadas. Sim, identificadas. Já agora, houve algum tema tábua que ele queria falar? Não, quer dizer, ele nunca deixou de me dizer: eu sobre isso não falo. Ele tentava reservar um bocado as questões mais pessoais. Portanto, uma questão mais sensível do livro desse ponto de vista será a questão da separação da mulher. Mas há grande extensão de texto sobre as mulheres de Marcelo Rebelo de Sousa. Não, quer dizer, há muitas coisas sobre a relação dele com uma série de mulheres, não é? Como se relaciona na vida, não é? O casamento é uma coisa interessante porque o casamento dele na altura é visto como uma coisa também política, porque é um casamento da ala marcelista com a ala salazarista, não é? Mota Veiga salazarista, Rebelo de Sousa marcelista, há aqui um não sei quê, mas depois aquele casamento foi uma coisa muito curiosa porque aquilo juntava, deve ter sido uma coisa bonita de se ver, porque juntava a ala marcelista toda do regime, a ala salazarista pelo lado, Mota Veiga mais capitalistas, que não era propriamente dos amigos do Baltasar Rebelo de Sousa, mais os amigos comunistas e socialistas do Marcelo, mais o grupo dos católicos progressistas do Grupo da Luz. Ele estava com o António Guterres, e o António Guterres está lá na mesa dos noivos, não é? Era um dos melhores, se não o melhor amigo dele. Portanto, ele tinha lá comunistas mesmo, tinha o Sotomayor Cardia e o António Reis do PS. Portanto, hoje do PS, na altura próximo do PC, não era militante, mas era próximo do PC, o Sotomayor Cardia à época era do PC. E aquilo, no fim do casamento, celebrado pelo padre Milícias, suscitava comentários em pessoas do regime, como a dizer: isto era a letra, como é que era? O comentário do Rapazote, à altura, Ministro do Interior, para Baltasar Rebelo de Sousa, isto foi, como é que era? Música de Zeca Afonso e letra de Sacaneiro, ou uma coisa assim, não é? Portanto, ele também gostava de chocar, de certa maneira, o regime. Não tem pessoas, não é? Portanto, ele gostava de fazer essa coisa. Ele ainda tentou, a namorada à época do António Reis ofereceu-lhe uma gravura da coisa da Alentejana, da Ceifeira Alentejana, que morreu, da Catarina Fêmea, que ele não pôs lá junto, que ele queria pôr lá junto aos presentes todos das porcelanas e das joias e dos presentes das pratas e tal, e a mulher não deixou. Portanto, o casamento durou 8 anos. Aquilo foi, o casamento foi, enfim, quer dizer, eles não, foi complicado, porque ele meteu-se a revolução logo pelo meio, ela ficou sem família cá, ele ficou sem família cá, portanto, os pais dele foram para o Brasil, os pais dela foram para a Espanha. A época foi muito conturbada, ele nunca estava em casa, nunca esteve em casa, ela criou as crianças sozinha. Precisava de atenção. Não, mas ele nunca, quer dizer, ele reconhece, portanto, nas entrevistas todas, ele nunca deixou de assumir a responsabilidade no fim do casamento, porque de facto nunca proporcionou à mulher nem conforto financeiro, porque ele não liga nem dinheiro, nem aos mínimos necessários para se manter uma família, não é? Nem às expectativas que ela teria, que é ter uma vida confortável, vindo das famílias
vinha, quer dizer, nem sequer estou a falar no facto de ser rico ou ter uma grande vida, é uma coisa minimamente estável. Portanto, ele nem isso me proporcionava, ele sempre de chapa ganha, chapa gasta e ter que dinheiro a amigos. E ser inquilino? E ser inquilino sempre, ele nunca comprou uma casa, nem, ele não tem propriedade, não faz. Ele acha ter desapegado desses bens materiais, usufrui, mas não quer ser ele o dono. E isso, quer dizer, ela a certa altura já, portanto, aquele casamento não fazia muito sentido. E fez uma promessa de vontade a casar. Ele acha que sendo católico só se casa uma vez e depois eu não sei bem dizer o termo que é de usar em relação à namorada dele, a mulher, eterna namorada dele, Rita Amaral Cabral, com quem tem uma relação também. Não vivem juntos, enfim, tudo de certa maneira serve a ele, não sei se escolhe fazer gravatas, não é? Exato, escolhe as gravatas para o programa e é a pessoa que ele respeita e que pede a opinião e sabe depois no político que ele se calhar não avançou, porque ela, de facto, e também contou aí que ela disse ao Marcelo, não pense nisso, porque não se vai meter nisso agora, uma liderança hipotética do PSD pós Santana Lopes, por exemplo, ela opôs-se e ele vai para a TVI no início, porque ela era cunhada do Paz do Amaral e zangaram-se, enfim, quando depois ele saiu da TVI, zangado com o Paz do Amaral, no tempo de Santana Lopes no governo. Portanto, quer dizer, é uma figura, podemos estar aqui a falar imenso tempo dele, quer dizer, há aqui duas outras histórias depois muito curiosas, ainda da parte da excentricidade. Uma que é muito conhecida, que é a do Lelé da Cuca, não é? Que ele escreveu no Expresso, suponho que sabem que numa gente, um texto corrido, não sei o quê, Manuel Alegre, Luís, Vivianes e tal, o Balsemão Lelé da Cuca, tal e tal e tal. E o Balsemão viu que não gostou nada da relação deles, nunca mais foi, mesmo à tarde ele levar para o governo, isso tudo. Isto ficou, de facto, nos anais. O trabalho que me deu descobrir o texto do Expresso para produzir aqui, para pôr aqui. Na semana seguinte, que é a parte que depois que ninguém sabe, na semana seguinte o Expresso faz uma correção à gente. E a correção da gente ainda é mais divertida do que propriamente o original do Lelé da Cuca. A história que ele inventa para dizer para dar a volta ao texto. para dar a volta ao Lelé da Cuca ainda é mais divertido que a história propriamente dita. Corrige. Ele não ensina, mas aquilo é feito por ele. Balsemão chamou a atenção à série, aquilo ficou, eles não se falaram durante tempos. Lá no jornal, não é? Então o Vicente Jorge Silva teve que dizer ao Francisco, vocês têm que falar, mas o diretor do jornal não fala um com o outro, como é que é isto? Isto não é maneira de se trabalhar, não se consegue trabalhar assim e tal. E foi uma fase também complicada, mas há uma história que eu acho divertidíssima, que foi uma coisa que ele fez, já estava na liderança, zangou-se com o Gilberto Madeiro, por causa daquela coisa do totonegócio. Estavam tantas vitórias que ele teve na altura, era ali no limite, não é? Que foi dramático e curioso, é engraçado. E ele, uma daí ele falhou em qualquer coisa, não sei se foi nisto, foi uma não candidatura à Câmara de Aveiro, que ele recuou, vai coisa assim. Uma dele era danado, forte em Aveiro. danado, escreve, agarra nos cartões, é uma coisa que ele sempre fez, ele fez isto há livros, fez isto a N pessoas. Agarra no cartão, agarra no cartão, escreve de um lado, escreve do outro, escreve de um lado, escreve do outro, escreveu assim uns 10 cartões, que dava assim uma carta, não sei, umas quantas páginas A4, baralhou, meteu tudo num envelope e mandou. Mas daí ele diz que passou horas a tentar perceber onde é que começava. Ele diz que nunca percebeu aquela carta, onde é que começava um cartão e começava o outro, a fazer puzzles e tal, a ver se conseguia montar aquilo. como é que acabavam as frases do professor Marcelo Rebelo de Sousa. A história mais maluca que eu apanho, que fez um certo, porque era assim a história menos conhecida destas e assim um bocadinho mais extravagante, ainda mais extravagante que as outras histórias, foi uma coisa que me contaram, eu que eu só avancei, só escrevi isto, porque um jornalista, enfim, nós temos que cruzar a informação e depois perceber se a informação é válida ou não. Eu neste caso, ele não validou a informação totalmente, mas eu achei que tinha margem para escrever isto, porque falei com as pessoas e, enfim, fiz um acordo tácito com a minha fonte para dizer que se ele desmentisse, agora se você me desmente, eu vou ter que dizer que você vai dizer que disse isto. Disse, nem pensar, nunca deveria desmentir e tal coisa.
ele, a certa altura, no PSD, recebe o embaixador do Irão, mas aconteceu teve um acidente e molhou as calças e tirou as calças. E ainda tentou trocar de calças com o Zé Luís Arnaud, mas ele não deixou. E então o que é que ele fez? Ficou em cuecas, apertou-me o meu casaquinho, ajeitou a gravata e tal. Sentou-se assim, encostadinho à mesa e assim recebeu o embaixador do Irão. O Zé Luís Arnaud teve que dizer ao embaixador do Irão que o líder tinha um costume ali na sede do PSD que era o líder não se levantava para cumprimentar as pessoas. Ele que não se levasse a mal, mas que uma questão de protocolo era o líder de não se levantar, não sabia o senhor, coitado, do que é que estava por baixo da mesa. Mas, portanto, estamos a falar de uma figura que é uma figura muito complexa, que outra dificuldade de fazer um trabalho deste é fazer um trabalho deste sobre uma figura viva, porque os mortos não podem desmentir as coisas que aqui vêm, portanto dá uma responsabilidade maior, portanto tinha que ter aqui, quer dizer, não, a última coisa que eu queria como jornalista era que ele no dia seguinte, portanto, eu chegasse a ter 20 e dissesse aquilo é uma desgraça, aquilo é tudo mentira, ou isto é mentira, ou aquilo não é verdade, ou é descredibilização. E também não queria que ele chegasse e dissesse, um livro fantástico, sim senhor, muito bem escrito, ele, quer dizer, isto tinha que ser uma coisa equilibrada, factual, uma história bem contada, porque tive sempre uma preocupação grande em contar a história de maneira que a leitura fosse agradável para as pessoas. E o personagem presta-se. O problema disto foi fazer 600 páginas, porque teria facilmente o dobro. O problema foi optar por que não se põe. Exato, quer dizer, tive que resumir isto. No fundo, há muitas partes que são o resumo do que aconteceu, não é? Agora, foi de facto um trabalho louco. Agora, presidenciais, não sei se estou a falar muito tempo. Presidenciais, porque é uma coisa que está na... Era outra das coisas que eram um dos motivos para fazer o livro, era que ele era um presidenciável, não é? E é interessante ter um personagem tão interessante com essa perspectiva e biografá-lo antes de ele se apresentar como candidato, para não ser uma coisa colada, uma hipotética candidatura, para não ter a ver com isso. Quer dizer, ele, a certa altura, está, e confessa isso, convencido e com vontade de ser. Em que altura? Portanto, antes de 2012, não, antes do fim de 2012, portanto, no início do ano passado. Está a fazer para aqui mais ou menos um ano. Ao meio do cavalo? Não. Sim, meio do segundo mandato. Meio do segundo mandato. Sim. Portanto, ele até aí, janeiro, fevereiro de 2012, está convencido que vai. Até um ano atrás. Ele fala em 55% de hipóteses de ir, portanto, para quem disse que nem Cristo deixa a terra, 55% de hipóteses é um valor muito aceitável. Mas ele, entretanto, aparece aquele convite da Fundação da Casa de Bragança, onde ele já pertencia lá à junta, e aquilo o cargo é vitalício. E ele comprometeu-se com as outras pessoas lá, porque ele era o mais novo. Ele comprometeu-se, não se ia meter em política, ou não ia fazer para. Não é? Mas ele mesmo assim, diz que depois disso manteve as perspectivas em 22%. Continua a ser muito alto, ou continuar a ser muito alto para ele, portanto, eu acho que ele continua a ponderar isso. Depois, as contas que ele faz na cabeça dele para ir ou não ir também são interessantes de se perceber, porque ele acha que o candidato do PSD, se a legislatura se cumprir, será sempre prejudicado pela conjuntura. E será sempre prejudicado porque as legislativas serão poucos meses antes das presidenciais, o que faz com que durante as legislativas já se esteja a discutir qual será o candidato, o que vai tornar os candidatos colados aos partidos. E ele acha que o candidato do PSD vai ser prejudicado. Apesar de eu achar que ele pode perfeitamente demarcar-se do PSD, aliás, como se vê todas as semanas no comentário, eu acho que isso pode não ser completamente inocente. E eu
acho que ele pode se candidatar como um candidato perfeitamente transversal. Jorge Sampaio fez isso. Ele lançou sozinho e Muito depois do partido é que foi foi atrás. atrás. Pois, mas eu, apesar dele não ter, tinha sido, depois também foi líder do partido, mas em todo caso ele está muito descolado. Está mais descolado que o próprio E Sampaio. conseguir fazer umas piruetas a dizer que não é o candidato do PSD para se descolar enfim, do que o partido vai sofrer, vai ser a penalização que o partido vai ter pelo resultado das eleições. Já agora consultou essa biografia de um colunista de um semanário que dizia Passos Coelho tem um ódio visceral Marcelo Rebelo de Sousa. Eles E a Camaco também, não é? sim. A primeira zanga deles foi logo no início. O Pedro Passos Coelho foi um dos primeiros promotores da candidatura do professor Marcelo à liderança do PSD. Foi ele que disse ao professor, mas faça lá uma moção, mas só uma moçãozinha, não é, para se candidatar, fazer uma moção para debater e não sei o quê. Então arranje lá uns tópicos e tal. Depois meter no expresso, ao professor, veja lá e tal. Ele foi um dos primeiros, o Marcos Mendes. Apesar de Marcos Mendes não tinha uma relação com Marcelo Rebelo de Sousa até ser líder parlamentar. Aliás, Marcos Mendes impôs-se Marcelo Rebelo de Sousa como líder parlamentar. Portanto, eles não tinham, ao contrário do que as pessoas pensavam, eles não tinham uma relação anterior. E no congresso da feira, no congresso que elegeu o Marcelo Rebelo de Sousa, líder do PSD, Pedro Passos Coelho saiu meio zangado com ele, porque ele fez tudo para ele ser, chegou ali, não lhe deu cargo nenhum, e ele deu um cargo vagamente lá no Conselho Nacional, e não foi tido nem achado na composição dos órgãos do partido. E ele, Pedro Passos Coelho, ficou sempre com a ideia, e não digo que fosse errado, que ele dizia uma coisa e fazia outra, que não era um tipo confiável, e eles depois, apesar de depois Pedro Passos Coelho foi porta-voz da bancada, vice-presidente e porta-voz da bancada parlamentar enquanto eu fui líder, mas também se zangou ali a partir de certa altura, e portanto eles não têm uma grande ideia um do outro. Se o Vitor Bastos fosse convidado para escrever desafios na história, aceitava e para quem encarava era também um desafio tão interessante. Não me parece que fosse muito interessante. São figuras, quer dizer, que não têm, não têm a mesma espessura, não é? Quer dizer, o Chico Pereira costuma dizer que estas figuras não têm biografia, não é? Costuma-se referir a uma geração de políticos que, segundo ele, não têm biografia. Portanto, serve para o Passos Coelho como para o José Seguro, como para uma série de pessoas que, sei lá, que são deputados desde os 24 anos, cavaquismo, não têm vida base, não têm, quer dizer, viveram uma vida toda naquela coisa do aparelho. E sim, quer dizer, acho que estamos a falar, às vezes nós esquecemos disto, porque as pessoas têm os cargos que têm e com a importância que têm hoje em dia. Mas este homem, António Guterres, agora temos até tudo um Barroso que foi muito desvalorizado, sempre também, enquanto antes de ser líder era uma desgraça, não é? Toda a gente dizia o que é possível dele. Mas são pessoas que têm uma biografia, de facto, não é? Têm uma vida por trás da política, depois mesmo a política tem uma carreira política que fala por si. Agora, uma biografia, acho que já foi escrita com um título que eu diria que é um bocado infeliz. Estabilidade no Congresso. Quero uma coisa um bocadinho apologética. É óbvio que toda a gente tem uma biografia, não é? Uma história de vida. Todas as histórias de vida podem ser interessantes. Eu acho que depende de quem escrever pode tornar uma biografia interessante. Não é? Talvez seja muito mais difícil tornar interessante uma biografia Pedro Passos Coelho, talvez seja muito fácil tornar interessante uma biografia de Marcelo Rebelo de Sousa, porque a figura só por si é de uma riqueza que
quem escreve tem um trabalho. Mais facilitado, mas mais. O difícil é. É escolher a seleção. Desculpa lá que estou a ficar aqui. Se calhar abrimos Se calhar aqui é um hora bocadinho de- o debate, se vocês quiserem intervir. Deixem-me só dizer-vos o seguinte, esta questão dos cartõezinhos é de facto verdade. O Marcelo Rebelo de Sousa, há pouco não disse, mas também não é uma coisa muito importante, ele é assinante do Jornal das Caldas e do Região da Nazaré, dos nossos dois jornais em papel, Escreve-nos em cartão. o no Região da Nazaré desde 2004. Escreve-nos em cartão. E nós recebemos de vez em quando um cartãozinho desses que diz de um lado diz Marcelo Rebelo de Sousa e do outro lado tem a letra dele que ninguém percebe. Não se percebe. Às vezes são as duas festas, mas é só por dedução. Eu sei que a secretária dele ainda é a Joana Empias, não é? Que faz um pouco de tudo. Portanto, ela é que manda a carta, ele escreve o cartãozinho e diz renovar a assinatura e pronto. Provavelmente, nós não sabemos bem o que é que lá está escrito. Não se Sabemos é que deve- ele quer Sabemos continuar. que isto depois- E há um pormenor aqui que eu por acaso gostava de saber se é de facto verdade, porque é informação importante. Ele dorme 3, 4 horas por noite. O que me dizem é como Há aqui uma patologia, não é? Há aqui um problema que é. Ele não precisa que dormir, ele- não é? que ele- quer dizer, o que é que se não temos quem durma suficientemente com ele para que possa ser testemunha. Ok. Não há testemunho disso. Não, o que o irmão dele costuma dizer, é que Pedro o Sousa. Pedro Sousa diz, com graça, é que ele dorme pouco, mas dorme mais do que faz saber. Ok. E é verdade, isto é absolutamente impressionante. Eu sempre faço final do livro. Mandava-lhe por mail as dúvidas que tinha. As perguntas por e-mail, ficava a trabalhar até à 1, 2 da manhã, às vezes 3 da manhã. E ele respondia às 5 da manhã, não é? Tive de me tornar motivo para poder fazer isto, não é? Começava a abrir outro turno de trabalho à meia-noite para acabar. E ele respondeu sempre, todos os Durante a dias, madrugada. sempre, eu não tive de manhã, tinha lá a resposta, sempre, 3, 4, 5 da manhã, estava lá o registro de e-mail, portanto isso não engana. Portanto, ele dorme pouco, acho que ele deve depois compensar, uma vez por semana, ou 2 a compensar, Com uma cestazinha. deve ter um bocado mais, deve ter se calhar 8 horas, uma vez por semana, ou 2, para compensar. Ele depois faz dietas, faz uma coisa que me faz muita confusão, que é ele é que corrige os próprios exames dos alunos, o que é uma coisa que os catedráticos não fazem, não é? Professores. É uma coisa que ali na faculdade Ele é grande capacidade de trabalho, não é? ele diz que ele gosta de ser ele a corrigir os novos assistentes e corrigir os pontos. E ele diz que gosta de corrigir os pontos em pouco espaço de tempo, porque o critério de avaliação vai mudando se ele demorar mais tempo e as avaliações são mais justas se ele fizer aquilo tudo. Ele comentou isso há pouco tempo na televisão. Pois, ele disse, Ele o que comentou é que ele isso. faz? Ele chega a fazer diretas para corrigir os pontos. Exato. Que vai ser de uma só vez. Diretas. E Com a idade conhece dele, todos os alunos. Não, Conhece todos os uma alunos. pessoa da idade dele, a fazer esta vida, eu acho que ele envelheceu um bocado nos últimos 3 anos, nota-se na cara que envelheceu e tal. Ela também não admira também. Aquilo, as horas de sono, a agenda louca que ele tem, isso não pode ser Tem um grande desgaste. um treino para a presidência da República. Que ele agora tem. Aí é muito mais calmo. Exatamente. Pode ter que ser criterioso na agenda. Porque ele agora está a apresentar candidatos, nós lá no sábado estamos a ver se vamos fazer a vida de Marcelo a apresentar candidaturas. Acho que ele teve convites para metade Do país. teve que selecionar, agora vai andar aí para o Borne a apresentar candidatos. Como fez nos O que tem Açores. toda- o que tem toda a lógica, Se quiser como ele não é identificado com o atual governação. Portanto, é uma forma, o PSD está representado com um indivíduo que não está comprometido. Um ex-presidente do partido, com a notoriedade que tem. Exatamente. Depois vem cá o Marcelo, uma estrela, vai lá toda a gente ver, é garantido o sucesso da sessão. Portanto, percebe perfeitamente que esteja recheado com. Claro. Vais convidá-lo também. Vamos ver. Vamos ver. Tenho aqui o contacto de pessoas. Exato. Então, íamos É uma boa hipótese. íamos abrir um pequeno período de debate. Se quisessem colocar alguma questão ao autor do livro, força. Uma questão, com tanta entrevista, 4 anos a escrever o livro, a sua opinião em relação a ele mudou? Ficou a admirá-lo mais? Isso variou. Isso ia variando, quer dizer, o
fascínio sempre que eu comecei a me fascinar pelo personagem, né? Comecei a estudar e perceber o que eu tinha sido, o que eu tinha feito. Há aqui uma parte que não falei não falei da parte que eu acho que é das mais interessantes do livro. Eu sou mau juiz em casa própria, mas é que eu gostei mais de escrever, que é a parte da relação com o Marcelo Caetano. Muito curioso, porque é a parte da aproximação em que quando o pai foi para Moçambique, Marcelo Caetano ficou como tutor dele, ele ia jantar à casa dele todos os dias e ele tornou-se presidente do conselho nessa fase. Portanto, no fundo, o miúdo Tem uma influência de enorme 20 nele. anos, 19 anos, 20 anos, ia jantar todas as semanas à casa do presidente do conselho. E não é a mesma coisa que ir jantar à casa do primeiro-ministro hoje. A Massamá, à casa do Pedro Passos Coelho. É a casa do professor Marcelo Caetano, com a distância que havia na época do poder em relação às Ao menos pessoas. não ia comer com queca. Não, ele. Como é que chama aquele prato emblema daquele. Moamba. Mas e depois o afastamento, porque ele começou a escolher um afastamento, porque ele afasta-se dele, começa a criticá-lo nos jornais, mas depois anda a escrever cartas, que é o que eu acho aqui curioso, anda a escrever cartas elogiosas e tentativas de aproximação ao Marcelo Caetano, que ele rejeita. Ele, depois de ele escrever uma determinada coisa crítica num jornal universitário, nunca mais o recebe. Nunca mais o recebe. E tem cartas pungentes da mãe, Maria das Neves, a dizer: Senhor Professor, por favor, receba o meu Marcelo, porque ele apareceu aqui lavado em lágrimas, coisa que nunca ninguém me confirmou que ele apareceu alguma vez lavado em lágrimas, apareceu aqui lavado em lágrimas, porque o professor não recebe e tal, porque ele queria resolver as questões lá na faculdade, estava frustradíssimo, porque era brilhantíssimo, e depois na faculdade aquilo estava a ser assistente do Martínez, que era a coisa pior que podia acontecer, não é? Compreendo. E ele, quer dizer, há uma fase de fascínio pela história em si, esta história é magnífica. Há uma fase de admiração pelas capacidades, até por alguma incompreensão, pelas capacidades quase sobre-humanas da pessoa, pelo tempo que não dorme, por causa do brilhantismo dele, das duas mãos, e depois também há uma coisa de fases de rejeição, é um malandro, ele é maluco, é mentiroso, não é credível, é uma pessoa que não sei o quê. Portanto, ele é tudo isto e mais, é uma figura complicada. Fase infinita no Vocês contexto. nunca teriam voltado mais a falar, mas nessa altura. Nunca mais voltámos a falar, porque assim, eu não sei o que é que ele pensa lá do livro, mas isto foi sempre feito de uma forma muito profissional. Tive uma relação muito afável, mas sempre profissional. Eu tivemos 2 anos sem falar, daí completei essa resposta. Passamos uma fase de 2 anos sem falar, em que ele, por alguma razão, acho que foi por uma razão, ou arrependeu-se, ele teve muito entusiasmado, depois se calhar começou-se a arrepender. Ele é muito hesitante, que é uma coisa que não, politicamente, percebes que é hesitante, há pessoas que dizem que ele é medroso, tem medo de não sei o quê. Vamos falar nestes 4 anos. Nestes 4 anos e meio, portanto falámos os primeiros 2 anos, ou o primeiro ano e meio, depois tivemos 2 anos sem falar e depois tive que dizer: olha, professor, é assim, eu sou um profissional, faço metade do livro consigo e faço o resto todo livro sem si. Pronto, vou fechar o livro até setembro para lançarmos no Natal. E ele aí cedeu e voltou a. Porque percebeu que isto, Ia sair de uma maneira. do ponto de vista dele, era sempre melhor isto. Ele sabe que, contando ele a sua própria história, que teria vantagem em relação a fazer isto sozinho, só com outras fontes. E nessa fase, eu confesso que me irritou um bocado, porque eu telefonava e ele fazia aquilo que ele deve fazer a pessoas que querem falar com a barriga. Está bem, vamos marcar não sei quando. Não sei quando, vamos desmarcar. Está bem, datas tal e tal e tal. Isto pode ser. Pode ser. E ele tem esse lado, não é? Toda a gente conhece, não, nada disto é irreverente. Nada disto é esta falta de. Ele é gelatinoso, não é? O coisa se chama de gelatina política, o Carrilho. E ele é, de facto, ele é uma enguia. Portanto, se ele não quer, o Portas telefonava-lhe desesperado durante a coligação e ele olha até ao telefone, não é? Não sei quantos dias sem conseguir falar com o parceiro de coligação, não é? Quer dizer,
Mesmo hoje em dia é impensável. Exato. Mas hoje em dia acho que isso deve acontecer, acho que acontece, acho que agora é o passo escolha que faz isso. Tenta ligar para o porta e Não pode tentar ligar para o passo e não consegue. Está lá o Gaspar a desligar do telefone. É o porta. Não pode falar. E ele nisso, de facto, nessa fase, irritei-me, como é evidente, não é? Como é evidente. Mas depois, no fim, quer dizer, eu acabo isto e olho para isto em termos globais. Acho que é uma pessoa que vive uma vida preenchidíssima, uma vida cheia. Quer dizer, o que é que vale? Isto é uma vida que vale a pena ser vivida, não é? É uma vida que vale a pena ser contada. São não sei quantas vidas. Porque ele ditava 2 textos ao mesmo tempo. Mas ditava 2 textos ao mesmo tempo porquê? Eu decidi fazer graças, era engraçado. Disse, não tinha tempo. Não tinha tempo. Eu se ditasse 2 textos ao mesmo tempo levava mais tempo do que a fazer só um de cada vez, não é? Fazia o outro, não é? Mas não, ele fazia os 2 ao mesmo tempo, que era para poupar tempo e tinha mais coisas a fazer na vida. E uma pessoa que vive a vida toda assim, enfiar isso, cafuar isso aqui em 600 páginas, não é fácil. Pronto, agora vamos lá ver se ele dá a oportunidade de que se justifique um segundo volume. Mais 300. Não, quer bem. Se já tinha para 1200 páginas, É o está justificado. Se tinha para 1200 páginas, começa a estar justificado no segundo volume. Mas o segundo volume é se houver Belém. Belém. Se houver Belém, não é? Se houver Belém. É a parte 2, não é? Sim, mas aí lhe encomendam um livro para a candidatura. Não vai nessa. Não é como o outro. Não é como o outro, não é? Não. Sim, senhor. Há uma questão? De alguém? Não? Então, nesse caso, eu iria encerrar contigo, Sr. Vice-Presidente. Não, isso é o jornal. Agradecer mais uma vez a colaboração do município das Caldas da Rainha, a vinda do autor deste magnífico livro, desta magnífica vida e biografia de Marcelo Rebelo de Sousa, e dada por terminada, agradecendo a todos a vossa presença. Eu iria só sugerir que o autor aqui autografasse uns quantos livros, como eu foi-me oferecido no Natal, mas estava guardado para hoje ser autografado. Portanto, Bem, foi muito interessante. E foi um prazer, acho eu, para todos ouvir o seu Obrigado, jornalista. muito obrigado. Jornalista da sábado. Eu há bocadinho também não disse isso. Sabe? Essencialmente, mas tem um site que é o Portugal Daily View. É isso? Portugal Daily View. E agora uma pergunta ao jornalista e não ao autor do E não ao livro. E escritor. quantas horas roubou à sua família para escrever essa maravilhosa obra dessa maravilhosa Aquela vida? senhora registou. Ai, a minha mulher. Ela registou. Não, foi uma Vocês coisa. fazem Não, foi uma muitos coisa episódios. horrível. Foi uma coisa horrível. Meu filho mais novo. Meu filho mais velho tem 7 anos. E eu comecei a fazer o livro, ele tinha 3 e coitadinho não conseguia o pai sem estar em cima do computador até que lá foi uma coisa, desse ponto de vista foi inteligente, porque a vida intensa dos institutos e da sábado com ter que fazer uma coisa destas em part-time, Esse também portanto roubar tempo de ser. tem uma esposa mais paciente que a esposa de Marcelo. Que a mulher já aguentou mais de 7 anos. Tem uma vantagem que parte do trabalho pode fazer bem em casa. Mas mesmo em casa está a trabalhar, não é? E as crianças não se apiedam disso. O pai está agarrado ao computador e eles podem buscar pelo pé. Mas às vezes também se fazem duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Com o pé brinca-se com a Sabes criança bem e com isso. as mãos. Vai-se brincando de um lado e ao mesmo tempo Todas trabalhando as no mulheres computador sabem do isso. outro. Todas Mas as as mulheres mulheres fazem todas 4 fazem coisas ao isso, mesmo todas. tempo. O jantar, a roupa a lavar, a criança Ouvir o marido. a brincar e ouvir o marido ao mesmo tempo. E abanar a cabeça e dizer que sim.
proporcional às 600 páginas.